Agora, perdeu a voz, o que você vai fazer? E o que leva uma pessoa a ficar rouca, afônica? Já passou por isso? Eu te conto que eu já passei e não é nada bom. E aí nós convidamos nesta quarta-feira a fonoaudióloga Aruânia Lopes, que está aqui comigo, para conversar sobre isso, sintomas, causas, o que fazer, mitos e verdades. E você pode participar fazendo uma pergunta para ela pelo meu WhatsApp 99897.000, que alegria te receber. Alegria depois de tanto tempo. Pois é. Aron, muito obrigada por ter vindo, já te agradeço mais uma vez. Agora, o que leva à rouquidão e a pessoa fica afônica? Quais são os principais erros e as causas? Bom, depende, né? Pós-carnaval, né? A gente tem coisas... A gente já tem uma ideia, né, Aron? Pós-carnaval é muita gritaria, cantar muito alto, ficar muito perto das caixas de som, né? Porque as pessoas não se tocam, às vezes é melhor ficar um pouco mais longe, né? Falar muito e gritar, porque tem um episódio que chama efeito de Lombard, que acontece o seguinte: a gente, quando está num lugar barulhento, a gente fala mais alto para conseguir ouvir a nossa voz, porque acusticamente a gente não se escuta. Então, neste momento, quando a gente fala mais alto para compensar o barulho, a gente sobrecarrega as nossas cordas vocais, que ficam inchadas, porque um grito, Mônica, ele passa a 80 km por hora pela corda vocal. O que é isso? Não tinha essa ideia, não, Aruânia. 80 km por hora. Isso é um estrago então, para as cordas vocais. Quer dizer, a pessoa está gritando, é um impacto enorme, é uma batida enorme nas cordas vocais. Aí elas incham, aí elas ficam edemaciadas, vermelhadas, elas ficam inchadas, elas aumentam de tamanho, de peso, e aí é a rouquidão, porque a vibração das cordas vocais ficam alteradas. Entendi. Entendeu? Entendi. É acústica, é física acústica puro. Eu imagino que agora você vai receber muita gente justamente preocupada porque precisa voltar a trabalhar e perdeu a voz durante esses dias de folia. A gente tem umas outras causas também que eu quero trazer aqui com a ajuda de uma cartelinha que a gente fez. Vou pedir ao Rodrigo e Marcelo que me ajudem aí, porque a gente tem outras causas. Por exemplo, gripe pode levar a rouquidão. Gripe, porque muitas vezes o vírus, ele se instala na laringe, sabe aquela vulgolaringite? A inflamação da laringe, é isso. O vírus se instala na glote, nas pregas vocais, deixam as cordas vocais inchadas também, aí o processo sempre é o mesmo. Corda vocal aumentou massa, peso, alterou a voz, porque a vibração da corda vocal fica diferente. Então o conceito de tudo isso, na maioria, é o mesmo, que é a mudança da massa das pregas vocais. A gente tem o refluxo, inclusive a gente falou sobre isso aqui na sexta-feira. Pode alterar o tom da minha voz e me levar à rouquidão? Muito. Eu tenho recebido... Olha, antes da Covid, Mônica, eu falava que o refluxo era o mal do século. Porque as pessoas têm tido muito problemas com o refluxo. O meu consultório, não tem uma semana que eu não recebo pessoas que estão com a voz ruim porque elas têm refluxo gastroesofágico. Queima literalmente. O ácido que é para o estômago volta e ele vem para a porção alta da corda vocal, porque aqui é tudo muito pequenininho. Então ali, o esôfago é do ladinho da glote. Então ela faz assim, ó, ela vem e queima as cordas vocais literalmente. Aí da secreção, pigarro, é como se eu ficasse fazendo a unha, sabe calo? Sei. Que sai aquela... É a mesma coisa, e queima literalmente as pregas vocais e a voz fica alterada. Fica alterada, né? Tosse seca persistente. O que tem de gente tossindo desde que 2025 começou não é brincadeira. A tosse, ela acontece do mesmo jeito que o grito. Quando a pessoa está tossindo muito, as cordas vocais, elas estão dando uma pancada uma na outra. Elas se encostam com muita força, com muita agressividade. E aí isso faz com que a corda vocal enche e de novo aumente a massa e aí vem a rouquidão. Quando você fala, né, de bater, assim, a gente está fazendo com os dedos, é como se as cordas vocais fossem cordas de violão? Como se... Eu pensei nisso aqui, metaforicamente. Porque o nome correto são pregas vocais, mas a gente fala até corda, por causa elas são muito fininhas, e elas funcionam juntinhas assim, ó, coaptadas. Então elas vibram juntas. Então, você concorda que qualquer esforço que eu fizer,
eu vou bater uma na outra com mais força. E isso já altera a mucosa da prega vocal, que é essa aqui. Tem um exame que você já até fez a videolaringoscopia e tem a luz estroboscópica. Sabe aquela luz de discoteca de antigamente? Aquela luz a gente joga na corda vocal e vê o balanço da mucosa da corda vocal. Então isso aqui é um balé, literalmente. Qualquer coisa que eu faço, que eu sobrecarrego e bato isso, a corda vocal uma na outra, ela incha. Com relação à tosse, eu já tive pacientes que fizeram granuloma por causa de tanta tosse, ou rompe um vaso da corda vocal. E aí tem um tratamento. Aí tem que fazer fono para poder organizar. Cirurgia do coração, eu também sei que pode levar a rouquidão, afonia. Nossa, Mônica, isso é uma coisa legal da gente falar. Gente, a gente tem um nervo, o nervinho danado. Ele é simplesmente o seguinte, ele vem aqui, ele passa aqui perto do mediastino, em volta do coração, e ele volta. E você sabe, é o nervo, o laringeu recorrente inferior. O que esse nervo é? Ele só é responsável em abrir e fechar a corda vocal. Olha, como se fosse um laço assim. Exatamente. Ele faz isso aqui na corda vocal. Ele abre e fecha. Gente, sensacional. Abre para respirar e fecha. Aí, toda cirurgia ou qualquer problema que eu tenho nessa região e que de alguma forma eu pressiono esse nervo ou eu secciono esse nervo, eu tenho paralisia de corda vocal. Então, isso aqui eu posso ter desde uma cirurgia de tireoide, que é a maioria dos pacientes que eu recebo, ou até um tumor no mediastino, que é um músculo que separa o pulmão aqui, um tumor no mediastino que está pressionando o nervo. Às vezes a pessoa perdeu a voz, vai fazer o exame, está com a paralisia de corda vocal e o que ela tem, na verdade, é um tumor de mediastino. E está cada dia mais comum. Interessante. Antes de trazer outras duas causas, deixa eu trazer algumas perguntas. A Solange contou pra gente que ela tem um problema sério em relação ao emocional. A voz some e ela fica rouca. Já fez exames, até exames desagradáveis, e não deu nenhum nódulo, não deu absolutamente nada. E ela quer saber da Aruânia se há algum tipo de risco ou perigo, porque ela fica rouca e dificuldade para falar. O emocional interfere? Gente, o emocional interfere em tudo, né, Mônica? Né? Inclusive na voz. Existe uma disfonia, que a disfonia é uma alteração da voz, que é uma disfonia psicogênica, que a gente fala, que é uma disfonia relacionada ao emocional. Às vezes um trauma ou uma questão importante que a pessoa está vivendo naquele período. E isso é mais comum do que a gente imagina. A Irene até falou aqui também, por que tem gente, se ficar muito nervosa, fica rouca? É por isso mesmo. Porque tensiona toda a musculatura, e aí a musculatura da corda vocal também sofre. Quero trazer as perguntas do Beto, da Lurdinha e da Domingas, mas só para a gente terminar entre as causas, porque são várias, mas a gente separou as mais comuns. Doença de Parkinson e câncer de laringe. Então, a rouquidão por muito tempo pode indicar essas duas doenças. O câncer de laringe, um dos primeiros sintomas do câncer de laringe é a rouquidão. A rouquidão. Né? Porque a laringe é onde estão as cordas vocais. Quer dizer, na laringe estão a glote, é onde estão as cordas vocais. Então, uma pessoa que fuma muito, que toma muito álcool, as duas coisas. As pesquisas mostram, álcool e cigarro juntos, eles têm o índice de câncer de laringe. E aí a pessoa começa com uma mudança de tecido, de célula ali nas cordas vocais, e aí o problema é que, para às vezes salvar a vida dessa pessoa, tem que tirar a laringe, e aí é onde a pessoa, ou uma prega vocal só, ou as duas, e aí ela fica sem voz. E aí tem até um aparelhinho, não é? Tem, para quando é uma laringectomia total, tudo, né? Aí tem um aparelhinho que a gente usa uma técnica lá para tentar fazer essa pessoa se comunicar de alguma forma. E a doença de Parkinson também é uma doença neurológica, né? Que ela vai diminuir, a corda vocal perde a força, porque a doença de Parkinson, ela diminui o estímulo nervoso para o músculo. Por isso que a doença de Parkinson, uma das características é a fraqueza muscular. Entendi. Então, do mesmo jeito que a fraqueza muscular acontece nas pernas da pessoa que tem Parkinson, acontece também na corda vocal. E pelo contrário, a maioria das vezes o sintoma é primeiro na voz. Na voz. Aruânia, a gente está falando sobre as causas, né? E principalmente assim, quanto tempo eu devo esperar para procurar? Ou seja, puxa, essa rouquidão está ali me acompanhando já tem um tempo, uma semana, 10 dias, alguns meses. Para procurar um profissional de saúde? Teoricamente, depois de 15 dias de rouquidão, sem estar gripado ou sem estar com uma laringite,
precisa procurar um otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga para poder avaliar. Porque, como eu disse, agora recentemente tem uma professora lá de São Paulo, uma muito querida, uma fonoaudióloga muito famosa lá, e ela começou a ficar rouca do nada. Ela dá muita aula e ela está com tumor no mediastino. Então a gente precisa investigar mesmo, né? Precisa. Crianças também podem apresentar essa rouquidão? Crianças apresentam. Crianças é muito natural, entre 6 e 10 anos, principalmente meninos, eles apresentarem nódulos de corda vocal, né? Que é outro problema na corda vocal. Que é justamente aquela fase que eles estão na escola, que eles gritam muito. Grito de... Aí o grito, como a gente já conversou, ele bate a corda vocal uma na outra e ele pode fazer o vulgo calo na corda vocal, o nódulo. E aí traz rouquidão constante. Tem muitas perguntas chegando para você. Vamos só para fechar esse primeiro bloco. A Iris do Tocantins. Tive trombose no pulmão e agora minha voz tá boa, mas depois fica ruim. Então tá tendo essa oscilação. Pode ser por conta da trombose? Pode, porque é um problema pulmonar. E para a gente ter uma voz boa, além da gente ter uma corda vocal boa, a gente tem que ter um pulmão também eficiente. Aí ela, de certo, tem que passar por algum tipo de tratamento. Tem, fazer uma avaliação para fazer um fortalecimento da capacidade respiratória, para ela poder falar, ter uma voz melhor. Tem tudo a ver. Olha, tô com a voz rouca, a mesma coisa que a minha avó tinha. Depois que eu tive trombose, a voz mudou. Mas não fala se foi trombose no pulmão, mas teve trombose. Provavelmente deve ter sido no pulmão. Deve ter sido no pulmão, para mudar a voz, né? Ah, tá. Então, aí tem que ter esse acompanhamento. Vamos fazer o seguinte? Vou fazer uma pausa, nós vamos tomar água, porque eu sei que a água é importante também. Já estou querendo. Então, pode ficar à vontade, Aroânia. E eu volto com a Aroânia e a sua participação pelo 99897.000, nós dois juntinhos no Você Comigo. Não sai daí. A fonoaudióloga Aroânia Lopes, que está aqui conosco. Participe, a gente tem muita participação, ainda dá tempo. E lá no nosso canal do YouTube, a gente também está lá. Você pode mandar pergunta que o Daniel, meu querido amigo, me manda. Aí, ó, tá vendo? Ó, a voz. Vou trazer o Beto do Luizotti agora. Ele falou o seguinte, Aroânia, depois de um AVC, como estimular a volta da voz? Porque a voz fica comprometida nesses casos, né? É porque o AVC, geralmente, ele tem uma lesão no cérebro, né? E o cérebro é o que comanda todo o nosso corpo. E também comanda as cordas vocais. Então, tem gente que tem um problema na voz por causa da lesão, por causa do AVC, entendeu? Entendi. É um problema diferente da questão da corda vocal em si. Mas, sim, os tratamentos fonoaudiológicos, eles ajudam muito pessoas que têm AVC. Para recuperar, né? Isso. A Lourdinha do Minas Gerais tem 6 parafusos na cervical e quando ela tem que falar um pouquinho mais alto por conta do som alto, no outro dia ela acorda sem fala. Tem uma explicação? Como que é o nome dela mesmo? Lourdinha. Lourdinha, você precisa fazer uma avaliação na sua corda vocal. Sabe por quê? Quem sabe o nervo dela, porque colocou tanto pino na cervical, não é? Quem sabe, de alguma forma, o nervo não foi lesionado. Então, tem tudo a ver. A Domingas do Santa Rosa trouxe uma questão curiosa. Ela falou o seguinte, a minha voz no áudio, então, quando ela grava, ela percebe que a voz é rouca. Mas, normalmente, quando ela está conversando assim com os amigos, com a família, ela percebe que é mais fina. O que explica essa diferença de tom? Olha, a gente pode pensar em 2 possibilidades, né? Primeiro que, sabe, radialista, que tem uma voz assim natural e quando se incumbe do trabalho, faz uma colocação da voz e muda a voz. Às vezes, inconscientemente, ela desenvolveu isso e nem, né, quando ela vai falar assim, ela muda sem perceber. Sem perceber. Outra coisa também é porque a gente tende a ouvir diferente a nossa voz. Quando a gente está falando ou quando a gente está escutando gravado. Porque quando a gente está falando, a gente está falando e está escutando aqui pelo conduto auditivo que vai para o cérebro. Quando a gente está falando, é diferente a via sensorial de recepção. Então, todo mundo, percebam aí em casa, a gente ouve a voz no WhatsApp e fala assim, eu não gosto da minha voz. Porque as vias de percepção são diferentes. Entendi. Sou professor, tá voltando agora, né, meu amigo, depois da folia de carnaval, tô até preocupado com a voz. O que fazer para que os professores e professoras possam fortalecer, né, esse que é um instrumento de trabalho? Nossa, o professor, ele é uma categoria que sofre mais com a voz, né? Sofre mais com a voz, porque eles usam muito a voz mesmo. Olha, o professor, ele tem que entender que a voz é o instrumento de trabalho dele. Então, ele tem que fazer uma preparação vocal, ele tem que fazer aquecimento antes da aula,
O problema é que aqui no Brasil, a gente não tem muito essa visão ainda. Né? Hoje os cantores não, você vê, hoje em dia os cantores levam as fonoaudiólogas para o trio elétrico. Isso, se Deus quiser, um dia as escolas ainda terão fonoaudiólogas. São Paulo já tem. As escolas terão fonoaudiólogas para trabalhar a voz desses professores. Porque toda pessoa, gente, professor, pastor, leiloeiro, jornalista, repórter, qualquer pessoa, o feirante que grita lá para vender, toda pessoa que usa a voz como mecanismo de trabalho, ela precisa cuidar da voz. Que tipo de exercício ele pode fazer? Assim, é claro que precisa de uma orientação mais específica, mas assim, agora de pronto. Você lembra, Mônica, que a gente ficava acertando seus exercícios? Porque exercício, gente, não é todos para todo mundo, mas tem alguns que dá pra gente, todo mundo pode fazer sem problema. Tem um exercício que eu gosto muito, que ajuda muito para quem tem refluxo gastroesofágico, para quem precisa de aquecimento, que é fazer um VU comprido, assim, ó. Não é soprar, é falar um VU comprido. Entendi. 3 minutos desse exercício, ele já muda a voz, porque ele descola as secreções que ficam na laringe. Ele é maravilhoso, é um exercício que todo mundo pode fazer. Faz antes de trabalhar, o professor antes de entrar na aula, é um aquecimento muito bom. Muito bom. A Raquel de Monte Alegre, bom, aí a questão de remédio, minha amiga, porque ela está com tosse. Tem que averiguar primeiro o que é essa tosse, não é? Porque deve ser o sintoma. Pode ser até um refluxo, né? O Pode ser até um da refluxo. tosse. É. Antes do remédio, então, precisa identificar, viu, Raquel? Um beijo para você. A Rose, o neto dela tem 3 anos, e eles perceberam que ele está falando tudo muito complicado. A mãe corrige, mas não adianta. Aí já é uma alteração de fala, né? Na verdade é outro assunto, mas veja bem, 3 anos, a criança, até 4 anos, é natural a criança ter um atrasinho, falar um pouco, não falar tudo, mas a partir dos 4 anos, a criança tem que estar com o quadro fonético dela completo. O Guilherme, lá do Morumbi, está assistindo a gente, ele falou que fez uma cirurgia de FOP, que é forame oval patente, é isso? Eu nunca ouvi falar. A voz dele tá ruim, é normal? Tem 8 dias de cirurgia. Pode ser por conta de medicação? Não estou lembrada o que é. Forame oval patente? Desculpa, não vou Guilherme, poder te responder. passa pra gente Fala, aqui. Como é que é essa cirurgia? É pra garganta, é da garganta? Só comenta aqui conosco, tá? Maria de Fátima do Pequis diz que todo dia de manhã tem uma tosse seca. Algum sintoma sério que ela precisa levar em conta? Ela pode ter refluxo. Fala para ela prestar atenção nela, porque é um quadro característico de manhã. Ou a alergia, uma rinite, ou um refluxo, ou uma alergia. Alice, professora, querida, minha reverência a vocês, viu? Sempre que pode ver o programa. Ai, querida, um beijo. Ela queria saber sobre fenda nas pregas vocais. Ela foi diagnosticada e está engasgando muito, tossindo e ficando rouca. O que pode ser feito? Olha só, sintomas assim bem apropriados de tudo isso. Bom, 2 motivos. Ela está rouca porque as cordas vocais... Lembra que eu falei que as cordas vocais têm que estar cooptadas, juntinhas? A fenda nada mais é do que as cordas vocais delas estão abertas, ó. Então, ela está, a mucosa da corda vocal não está vibrando direito e ela está com espaço. Aí a pessoa fica, a qualidade vocal dela não é rouca, é soprosa. O ar passa direto, porque a corda vocal devia estar assim, ela está assim. E por que ela está engasgando? Porque está descendo saliva, secreção para o pulmão dela. O pulmão dela está desprotegido. Sabia que a primeira função das cordas vocais não é a voz? Não. É proteger o pulmão de engasgos e pneumonias aspirativas? Gente, sensacional. Olha, isso é outro assunto muito importante. Todo mundo pensa que é a voz, não. Primeiro sintoma, corda vocal pequenininha, ajustadinha, para não deixar entrar saliva, partículas de alimento, porque vai para o pulmão e eu tenho uma pneumonia ou engasgo. E aí, no caso, ela precisa... Tá vendo que, como a corda vocal dela tá aberta, ela tá ficando com alteração na voz e também com pequenos engasgos? Ela tá com as 2 funções da prega vocal desprotegidas, alteradas. Aí ela precisa fazer um tratamento de fono. Fono fecha, resolve tudo isso. Ai, muito bem. Alice, depois conta, tá? Procura a Aruane aqui. E aí, antes de eu trazer uma outra pergunta, é o seguinte, que tipo de tratamento que a gente tem hoje? É fono com exercícios de fono específicos para cada caso? E eu sei que ela vai dar uma dica de exercício aqui pra gente hoje também, que a gente adora, né? Pós-carnaval, né? Pós-carnaval, né? Pra gente melhorar a voz. Mônica, existem muitas técnicas, né? A vocologia, que é o estudo da voz, por incrível que pareça, o Brasil, nós somos um dos melhores do mundo.
Os fonoaudiólogos do Brasil dão aula no mundo inteiro. O que nós perdemos é que lá eles têm tecnologia, né? Eu tenho professoras que estão em Stanford, porque eles têm o último computador, o último não sei o quê. Mas em termos de conhecimento, nós ensinamos eles. A nossa área de vocologia no Brasil, ela é muito desenvolvida. Então, a gente tem muita técnica, sabe? Todo mundo estuda muito. E é muito bom, porque, assim, hoje em dia, dificilmente um problema na voz não é resolvido. O que você ensina com a água? Então, pro pessoal aí que tá rouco, pós-carnaval, inclusive hoje já recebi de manhã um monte de ligação. Cantor que fez show o final de semana inteiro, o povo já tá desesperado hoje, né? Isso aqui é um exercicinho fácil, gente, que parece coisa, receita de vó, e que na verdade acho que até receita de vó mesmo, mas só que os estudos têm mostrado, né? Que tem sido muito bom. E é uma coisa simples, ó, é um gargarejo. Você pega água morna e uma pitadinha de sal, pega um pouco de água. Lembra que a gente fazia isso? Tô gargarejando ao vivo aqui no programa. Mas é assim. Pagando o mico, ó, sim, Mônica, ó. Ah, mas isso é saúde da voz, né? Viu só? Ao vivo pra você esse exercício, eu fiz gente, muito é maravilhoso. Ó, até descolou a secreçãozinha que eu tinha aqui. Viu? Água morna, um pouquinho de sal. Pitadinha de sal. Posso fazer isso todos os dias? Todo mundo, isso aí pode fazer a pessoa quando acorda, se ela tá com a voz ruim, antes de dormir. Vou fazer. Tive problemas nas cordas vocais, tive uma raiva muito grande, deitei, acordei, ficou 10 dias sem falar. Ixi. Depois disso, desse trauma, fica rouca mais ou menos, tem mais ou menos 8 anos esse episódio. Opa! Aí tá no caso de uma psicoterapia. Ah, com certeza. A raiva, ela faz muita coisa, inclusive perder a voz. Perder a voz, né? Dá dor no estômago. Alimentos também a gente tem que tomar cuidado? Por causa do refluxo. Ah, tá. Entendeu? Por causa do refluxo. Álcool, café exagerado. Café, fritura, muito chocolate. Tudo que é vermelho dá refluxo. Entendi, viu? Tudo aqui, que é vermelho dá refluxo. Adoro, essa é uma das minhas dicas da minha orientação de refluxo. Tudo que é vermelho. Evite. Deixa só para fechar, a Érica está com paralisia bilateral nas cordas vocais por conta de uma intubação. É complicado ficar sem voz. Érica, esse é uma das coisas que eu mais atendo no meu consultório. Procura uma fonoaudióloga especialista em voz para você trabalhar essa corda vocal que tem chance de você voltar a ter voz. Muito bem. Arone, adorei nossa conversa. Eu que adoro sempre, fiquei muito feliz pelo convite. Viu? Volte sempre. Estreamos aqui à tarde agora. À tarde, tá gostoso, né? É uma delícia. Coisa boa. Essa é a Aruana Lopes, ela que é fonoaudióloga e nos ensinou tanto aqui. Eu tenho certeza que te ajudou. Muito obrigada, tá? Deixa eu mandar um beijo